Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento de novembro de 2025 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Igreja Vila da Penha. Entrada dos oficiantes. Oferendas.
Oração do culto mensal. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assentado neste altar, perante vós, em profunda reverência, elevamos esta oração. Neste significativo dia, em que realizamos solenemente o culto mensal de agradecimento, reunimos-nos à vossa presença e depositamos as oferendas para manifestar o mais profundo sentimento de gratidão pelas constantes proteções e bênçãos concedidas. Gratos pela permissão de participar da grandiosa obra de salvação do mundo, nos comprometemos a nos dedicar cada vez mais à concretização da vossa excelsa vontade, centrados na diretriz. Renovando nossa fé e celebrando os 90 anos da Igreja Messiânica Mundial, os 70 anos da ascensão de Meixo Sama, os 70 anos de difusão no Brasil e os 30 anos do solo sagrado de Guarapiranga, vamos expandir a fé messiânica e intensificar nossas dedicações por meio da prática do jurei, da participação nos cultos, do donativo de gratidão e do encaminhamento e formação de pessoas capazes de ultrapassar as purificações e de viver de acordo com a era do dia. Rogamos que aceiteis esta oração e que, iluminados por vossa intensa luz e guiados pelos ensinamentos que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama, possamos nos aperfeiçoar constantemente e participar da construção do paraíso terrestre, somando expressivos méritos. Assim, nos dirigimos humildemente. Ofertório de gratidão. Chefe do cerimonial, ministro José Renato Silva.
e missionária Ângela Pacheco Macedo Silveira. Por gentileza, venham acompanhar a reverência. Oração Amatsu Norito, oração Zengen Sanji e oração messiânica. Taka amahara ni kamzumarimasu. Kamurogi kamuromi no mikoto mochite. Sumemi oyakamu izanani no mikoto. Tsukushi no himuka no tachihana no. Odo no ahagihara ni misogi harai tamo toki ni nari maseru harai dono kami tachi moro moro no maga goto tsumi kegare o harai tamai kiyome tamai tomao sukoto no yoshio amatsu kami kunitsu kami yao yorozu no kami tachi tomoni ame no fuchi koma no mimi furi tatete kikoshi meseto kashi komi momaosu. Wiya shiku omon miru ni seison kanzeon bosatsu kono doniya morase tamai komyo nyorai to genji oshin miroku to kashi guse no mikami to narase tamai te Dai sen sanzen sekai no sandoku o meshi gojoku o kiyome hyaku seiman oku isai shujo no dai nengan komyo joraku eigo no jupo sekai o narashimete Lofuju no kuruinaku fuku kaze edamo narasunaki miroku no mio mitamo murio muhen no dai jihini teimara setsumo matsuroite shoaku jaho wa aratamari yashayuji mogedatsunashi Shosen bushin koto botoku sono kokoro zashi otoguru nari sansen soku koto toku mikami no itoku ni nabikaite kinjun chungyo no suema demo
minaso no koro o ezaru nashi, masani kore shiri jiso sekai de, kario binga wa sora ni mai, zuyun ten ni anabikeba, banka fukui kuchi ninji, shin yoguro sosoritachi, guse no miyakata kasumitsutsu, kogane no iraka sansanto, hiniteri eizuko keiwa, enimo tengo kuradonari, gohoku mino ite kuranimichi, sunadori yutaka nyamegashita, ikitoshi ikeru moro moro no, erahigi wa ukoe goewa, tsutsu ura ura nimichi watari, kunito no sakai naku, hitogu satachi no nikushimiya, isakai gotomo yumeto kie, iten shikai o shinabete, miroku no miteni kitsusare, jinji no mimuni ni idakare, wareraga hibino segyo nimo, Yochio tamai shinkakuo, ese shime yewa tomi sakai, yuwa naga kumu yakuni, zento kuko kasane sase, fukuju kai murio no dai kudoku, tare sase tamae mashimaseto, nenenju shingeza tonshu, Kifukurai hai negi maosu. Miroku o mikami, mamori tamae saki hae tamae, miroku o mikami, mamori tamae saki hae tamae. Oshie mi oya nushi no kami, mamori tamae saki hae tamae. Oshie mi oya nushi no kami, mamori tamae saki hae tamae. Kamnagara tamachi hae mase, kamnagara tamachi hae mase. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meishu Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja.
Queiram sentar-se, por gentileza. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura do ensinamento de Meixo Sama. A reencarnação. O tempo que o ser humano leva para reencarnar é bastante variável. E a causa dessa variação é a vontade de cada pessoa. Por exemplo, no momento da morte, quanto mais apego a este mundo a pessoa tem, mais cedo reencarna. Todavia, as consequências não são boas. Uma vez que o mundo espiritual é o local onde o processo de purificação se realiza com maior rigor, quanto mais tempo o espírito lá permanecer, mais purificado se tornará. E, quanto mais purificado estiver o corpo espiritual ao reencarnar, mais feliz a pessoa será. Assim sendo, no caso de reencarnação prematura, pelo fato de ainda restarem impurezas, o processo de purificação deverá ocorrer após ela reencarnar neste mundo. Evidentemente, a purificação no mundo material consiste em sofrimentos como doença, pobreza, infortúnio. Por conseguinte, a pessoa terá um destino infeliz. O fato de uma pessoa ser feliz ou não, desde o seu nascimento, na maioria das vezes, deve-se ao que acabamos de expor. É preciso saber, portanto, que a felicidade ou a infelicidade não são meros acasos, existindo motivos para tal. Há outra causa para a variação do tempo de reencarnação. Quando familiares, parentes e descendentes do falecido lhe prestam homenagens póstumas e oferecem cultos de sufrágio, realizando-os com todo amor e sinceridade, ou quando se empenham em somar virtudes, praticando bem, ajudando o semelhante com amor e compaixão, ou ainda, quando trabalham em benefício da sociedade. Tais práticas contribuem para a aceleração do processo de purificação daqueles espíritos. Por esse motivo, a expressão do amor e da devoção filial aos pais não deve limitar-se ao período em que estes se encontram neste mundo. Na verdade, expressar o amor e a devoção após a morte deles, por meio de cultos e da soma de virtudes, é ainda mais significativo. Em geral, costuma-se dizer, quando os filhos desejam praticar a devoção filial, seus pais já se foram. Mas isso é porque se desconhece a realidade do mundo espiritual. Por Meixo Sama, em 23 de outubro de 1943. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. Retirada dos oficiantes. Luz do Oriente.
Experiência de fé, missionário Paulo Roberto Osava, Igreja Vila da Penha. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Roberto Osava, da família Kozawa. Tenho 61 anos e sou messiânico há 30. Venho da segunda geração de messiânicos da minha família e, atualmente, dedico-me como responsável do plantão aos sábados e como responsável de oficiantes do Grupo Vila da Penha. Minha mãe, Maria de Lourdes Alves Osava, sempre me falava sobre seu objetivo de entronizar o altar no lar. Por isso, há mais de 20 anos, tenho o desejo de merecer essa permissão tão sagrada. Convivi com ela até seu retorno ao mundo espiritual em 2022, aprendendo muito com sua fé e exemplo. Após seu falecimento, fui morar com minha então companheira messiânica desde 2008. Em 2023, devido a grandes atrasos e inconstância nos pagamentos de meu salário, começamos a vivenciar uma forte purificação financeira. Desejando compreender o motivo dessa situação, buscamos orientação com o ministro. Nesta ocasião, manifestamos também o sonho de entronizar o altar no lar. O ministro nos recomendou iniciar a preparação espiritual com a solicitação da caligrafia Ricari Noyer, Lar de Luz, e oficializar a nossa união. Em 20 de fevereiro de 2024, tivemos a permissão de entronizar a caligrafia de Meixo Sama em nosso lar. Sentimos muita paz, alegria e confiança de que tudo seria resolvido no tempo certo, no tempo de Deus e de Meixo Sama. As dificuldades financeiras da empresa em que eu trabalhava se agravaram e, 2 meses após a entronização, ela encerrou suas atividades. Eu já estava com 5 salários atrasados e, mesmo com um acordo proposto, não consegui receber a indenização. Recebi apenas o fundo de garantia. Diante desta situação, em setembro de 2024,
iniciei um processo judicial em busca dos direitos trabalhistas. Com o valor recebido, organizei nosso casamento e fiz a primeira parte do donativo de gratidão pelo altar no lar e pelo Mitamaiá, altar dos antepassados. Com o objetivo de alinhar nossos sentimentos sônem, buscamos novamente a orientação do ministro. Ele nos orientou a permanecermos firmes nas dedicações, na fé e mantendo o foco na entronização. Recebemos de orei, fizemos oração e entregamos tudo nas mãos de Deus Supremo e do Messias Meixo Sama. No mês de outubro de 2024, próximo ao culto às almas dos antepassados, comecei a sentir fadiga e um incômodo no peito. Após exames médicos, foi constatado que eu estava com diabetes e que havia sofrido um pequeno infarto em função dessa alteração. Diante desse diagnóstico, aprofundei-me ainda mais a minha fé e as práticas messiânicas. Mudei minha alimentação, passei a caminhar, intensifiquei as dedicações e a troca de jorei no lar. Apesar do quadro de insuficiência cardíaca, não sentia nada e consegui controlar satisfatoriamente o diabetes. Um ano após a entronização da caligrafia em nosso lar, em 15 de fevereiro de 2025, minha esposa e eu tivemos a permissão de oficializar nossa união, casando-nos no religioso e no civil, em uma linda e emocionante cerimônia messiânica. Recebemos de presente, de primos messiânicos, a morada dos antepassados, juntamente com alguns utensílios para o altar no lar. Com isso, compreendemos que nossos antepassados estavam nos apoiando para a conquista dessa nova permissão. Em março, após as audiências do processo trabalhista, fui informado de que a empresa provavelmente não poderia efetuar o pagamento. No entanto, o juiz determinou a execução com possível penhora de bens. Esse processo poderia levar vários anos, mas, surpreendentemente, em setembro, consegui receber grande parte da rescisão, de forma inesperada e contrária às previsões. Fui o primeiro funcionário a receber, fato que minha advogada considerou um verdadeiro milagre. Profundamente emocionado e agradecido por essa graça, em outubro do ano, com o apoio de minha esposa, materializei o donativo para a entronização do altar no lar. Ainda nesta semana, um amigo nos presenteou com o móvel do altar. Ficamos muito gratos por mais essa proteção. Percebemos que, a cada dificuldade, Deus e Meixo Sama nos conseguem um milagre, que renova nossa força e esperança. Confirmamos assim nossa fé em Deus e em Meixo Sama e sentimos que nossos antepassados, especialmente minha mãe, nos abençoam e concedem permissões para a realização de nosso sonho. A entronização do altar está prevista para janeiro de 2026, quando poderemos orar diariamente por eles. Atualmente, sinto-me fortalecido, grato e confiante de que Deus está no comando de tudo. Agradeço a Deus Supremo, a Meixo Sama, aos ministros, parentes, amigos e a minha esposa e aos nossos antepassados pelas graças e proteções recebidas. Comprometo-me a continuar me empenhando nas dedicações e manter firme meu sonho de elevação espiritual dos antepassados e ancestrais. Desejo, de todo o coração, servir a obra divina, contribuindo para a concretização do paraíso terrestre e a salvação da humanidade. Muito obrigado. Missionária Adriana Lustosa Ferreira da Silva, Difusão Ilha do Governador. Bom dia a todos. Sou messiânica há 19 anos. Desde a infância tinha dificuldade para me alimentar.
Sempre que me aborrecia ou ficava sobrecarregada, passava mal e vomitava. Assim, era difícil manter o peso e a aparência saudável. Em 1994, sofrendo com uma carga horária excessiva no trabalho, fui diagnosticada com anorexia nervosa. Em 2003, fui também diagnosticada com fibromialgia, doença autoimune caracterizada por dores musculares difusas, agravadas por tensões externas que potencializam a inapetência. Apesar das crises, conseguia controlar os sintomas com terapias alternativas e medicação. Em 2006, ingressei na fé messiânica, passando a priorizar o recebimento do Diorei. Porém, a partir de 2011, devido ao aumento na carga horária de trabalho, as crises se intensificaram e, em 2015, fui aposentada por invalidez. Durante esse período, me orientava com ministros, intensificava o recebimento de Diorei e realizava vivificações florais para ultrapassar os momentos de crise. Em 2021, ao vivenciar uma intensa purificação de conflito que me fez emagrecer 14 quilos, fui buscar orientação com o ministro e ele me explicou, com base no ensinamento, os 3 órgãos internos e o Diorei, a importância do elemento terra para que meu corpo pudesse se sustentar para ser útil na canalização da luz divina. E ressaltou que os cuidados com o meu corpo era uma forma de agradecer a permissão de estar viva, sendo útil na sociedade e evoluindo nessa existência. Segui obedientemente as orientações, lia os escritos divinos, dedicava na unidade, recebia assistência de ministros e membros e realizava as refeições, ainda com dificuldade, mas com gratidão. A partir de 2022, passei a acrescentar na minha alimentação alguns produtos livres de insumos químicos. Os meses passaram e não tive mais crises. Em 16 de abril de 2023, em um acidente de trabalho, meu filho mais velho fez a passagem para o mundo espiritual, pois foi atingido por uma bala durante a fuga de bandidos. Nesse mesmo ano, no dia 2 de novembro, enquanto colocava o alimento para meus antepassados perante meu mitamaiá, passou uma reportagem na televisão dizendo que um rapaz havia sido morto a tiros. Ao ouvir o nome, percebi que se tratava do mesmo rapaz que atingiu meu filho. Anotei o nome dele e, a partir deste dia, toda vez que faço pedido de prece para meu filho, também faço para ele. Todos os anos, coloco o nome dele em meu formulário para o culto às almas dos antepassados. Acredito na existência da partícula divina que nos liga como irmãos. Assim como eu chorei pelo meu filho, existiu uma mãe chorando por ele também. Por mais difícil e doloroso que seja, não cabe a mim culpar ou julgar o que aconteceu. Como Meixo Sama ensina, nós não somos seres surgidos do nada, sem relação com coisa alguma. Somos a síntese de centenas, talvez de milhares de antepassados e existimos como seres que respiram na extremidade de uma sequência infinita da vida. Hoje, também consigo lembrar de uma tia-avó que sofria com muitas dores no corpo, enxaqueca, quase não comia, muito magra e ficava sempre deitada. Na época, não se conseguiam tantos diagnósticos como hoje, mas acredito que a purificação dela era a mesma que a minha. Com essas experiências, pude me aprimorar para ser verdadeiramente útil no servir a obra divina, cuidando do próximo e levando luz para meus antepassados. Ao longo da minha vida missionária, tive a permissão de apresentar o Diorei a mais de 200 pessoas. E, entre esses, uma média de 80 pessoas receberam o Ricari.
Atualmente, dedico como assistente de ministro, instrutora no ensino religioso na difusão, plantonista e faço aulas de Ikebana. Agradeço a Deus, a Meixo Sama e aos meus antepassados pela permissão que ganhei de superar a anorexia e manter a fibromialgia controlada, voltando a viver feliz e em harmonia. Reafirmo o meu compromisso de levar o Diorei e a flor, expressão do belo, onde eu estiver, e conduzir o maior número de pessoas para o recebimento do Sagrado Oricari. Muito obrigada. Palavras do responsável, ministro José Renato Silva. Bom dia a todos. Bom dia. Vocês, quando vê o presidente, falam lindo, né? Ninguém fala lindo para mim. Já entendi. Obrigado, Isabelle, você é muito bondosa. Aquela mãe que fala pro filho, né? Você é lindo, meu filho. Todo mundo fala que não, mas você é, né? Tá bom. Todos estão bem? Estão felizes? Sim. Emocionados? Sim. Vocês ficaram emocionados com as experiências? Sim. Forte mesmo, hein? Que isso? Adriana, o pessoal estava ali falando, a Adriana é muito elevada, né? Mas você é levada ou elevada, Adriana? As duas coisas. Quando a gente era criança, aqui a gente era levado, né? E agora, vocês são levados ou elevados? Nossa. Quando está rindo assim é porque é levadíssimo, né? Até hoje. Parabéns pela permissão de realizar o culto mensal de agradecimento do mês de novembro. É isso mesmo? Está faltando poucos dias para o Natal? Para o Ano Novo? Meu Deus, que rápido. Vocês já estão preparados já para o natalício, para o Natal? Sim. Né? Parabéns, né? Parabéns também pela permissão que tivemos semana passada de realizar o culto. Para nós, né? O culto dedicado a nós. Também, né? A gente também tem um antepassado, nosso DNA, na verdade. Foi um culto forte, né? Vocês assistiram? Sim. Quem que assistiu? Culto às almas dos antepassados. Ah, já peguei uma que estava longe. Quem que assistiu mesmo? Só para eu ver direito, por favor. Poxa, que beleza. É o culto mais frequentado, né? Por quê? Por quê? Não, deixa para lá. Foi um culto muito bonito. Vocês querem saber quantas pessoas participaram aqui? Somando as unidades da Igreja Vila da Penha, nós tivemos um total de frequência entre membros, frequentadores, né, simpatizantes e pessoas de primeira vez, 1.603 pessoas, olha só. Parabéns! Para ter uma ideia, mais ou menos, quanto que é 1.600 pessoas? Oi? Poxa, gostei, Adina, gostei. 1.600 pessoas são 1.600 pessoas, né?
Imaginando essa nave aqui, confortável, 100 pessoas, 100, 105, né? Então, 16 naves dessas cheias. Imaginou agora? Viu, Edna? Tá vendo? Por isso que 16 naves, né? Bom, formulários, somando os formulários manuscritos e os digitais, né, online, 4.033. Palmas para vocês também. Algumas pessoas fizeram os 2 formulários, né? Mas, com certeza, mais de 3.500, né, formulários foram levados até o Sagrado Altar. Envelopes de gratidão, 1.045 envelopes. As pessoas que conseguiram agradecer seus antepassados, palmas para vocês mais uma vez. É um culto muito, muito importante, muito importante. Tem gente que pergunta, qual é o culto especial mais importante da fundação da igreja, né? Ou do culto do paraíso, junho, ou o culto do antepassado, em dezembro? Todo mundo está aí. Ou do antepassado ou do natalício. Qual que é mais importante? Os 3, mas eu falei 4. Ó, peguei de novo você. Te peguei. Porque da fundação da igreja é 1º de janeiro, né? E nem sempre a gente pode estar, né? Vocês estão sempre viajando para fora, né? Aí às vezes não consegue estar lá. Mas os 4 cultos são importantes, cada um com o seu significado, não é verdade? É que o culto às almas dos antepassados, né? O antepassado traz algumas pessoas, né? Me contaram aqui, né, que uma pessoa estava passou direto pelo portão, não é membro. De repente, alguma coisa voltou, né? Voltou e entrou. Não foi alguém que estava dedicando aqui na recepção, entregando a flor, né? Edjane. Obrigado, Edjane, que aí você não deixa eu mentir sozinho. Brincadeira, gente, é sério. A pessoa voltou, né? Falou, olha... E esses dias eu estava no atendimento, né, do dentista, e a recepcionista, não sei porquê, cargas d'água... falou da igreja messiânica, porque tem uma paciente também messiânica e tem uma doutora messiânica, né? Lá em Bom Sucesso, que é Olaria, né? É Olaria, que é Bom Sucesso. É Ramos, na verdade. Erramos, falamos errado, né? Ramos, o antigo Júri Center Ramos. Aí eu falei, eu sou da igreja messiânica. Ela falou, não é aquela que tem o solo sagrado? Eu falei, você conhece? Não, meu pai era messiânico, lá de Bom Sucesso, do Júri Center Bom Sucesso. Aí falou o nome da rua, Teixeira de Castro, né? Depois falou da Barros Barreto, né? Falei, caramba, você precisa receber jurei, hein? Eu estou à disposição aqui, né? Depois que terminar, eu posso ministrar. Aí mostrou a foto do pai, né? Então, é muito bom, né? Quando a gente... Os antepassados trazem, gente, os antepassados trazem, tenha certeza disso. E hoje, né? Quando começou a chuva de manhã, vocês estavam acordados já? Sério mesmo? Teve gente que fez assim, né? Quem acordou com a chuva? Olha aí. Obrigado pela honestidade, vocês são sinceros mesmo. Parabéns, né? Aí eu mandei mensagem, eu estava lá, né? Perto da regional, o vento, né? E já havia sido anunciado o temporal, não é isso? Falando nisso, vamos orar pelos nossos irmãos lá do Paraná. Situação muito séria, diz que foi, né, tufão mesmo. Vamos orar pelos nossos irmãos. E aí eu mandei mensagem para 3 pessoas daqui, né? Falei, que tá essa chuva também na Vila da Penha? Porque semana passada só chovia aqui, né? Lá não chovia. Não, ministro, está muito forte o vento também, né? Falei, então, que bom, né? Vai dar tudo certo, está lavando a atmosfera, limpando. É isso. Quem que ensina isso para a gente? Né? Está limpando, está lavando. Aí hoje vocês estão aqui, né? Deu tudo certo para ver? Graças a Deus, né? Então vamos orar pelas pessoas. E chega aqui, aí o coral recebe a gente com essa alegria, com essa música, né? Lembrando aí, dia 20, né? O feriado nacional.
Zumbi dos Palmares, né? Consciência Negra, e a gente ouve a tambulatata. Vocês sabem o que significa? Nem eu, né? Porque não tem significado, né? Mas a outra tem, né, professora? A senhora, maestrina, a senhora falou o significado para eles? Tá, é porque eu estou falando baixo, desculpa. Ciarramba, sabe o que significa? Como a maestrina mandou ontem o nome da música, eu falei, deixa eu ver, curioso, eu vou ver o que significa, né? É um trava-língua, né? Você fala ciarramba, ekukanien kienkos. Vamos falar junto? Vocês falam Takamaharani, fala japonês, velho. Por que não vai falar um dialeto, né? Sul-africano. Vamos lá, ó. Siaham. Olha, caramba, esse daí já tá de parabéns já. Vamos lá. Ekuka. Niene. Kenkos. Agora tudo junto. Olha, gente, caminhando pela luz de Deus. Gente, palmas para esse coral. É muito forte. Aí o pessoal repete Ciarramba, né? Fica repetindo Ciarramba. Aí caminhando, né? Aí a gente repete. Vamos lá? Vamos lá. É muito difícil, gente. Ciarramo ekukaniene kenkos. Ciarramba kiene kenkos. Olha aí. Por que vocês não estão cantando, gente? Mas que frieza, vocês não cantam. Não, é difícil, é trava-língua. É igual falar Kuni Tokotati no Mikotô, né? O Deus que é o juiz do mundo espiritual, eu levei 3 anos para falar. Mas vamos lá. Então, muito obrigado ao coral. Obrigado, dona Emília. Olha, eu não ia falar que eu queria treinar minha humildade hoje. A pessoa vai e fala. Não pode, não. Luiz Orlando, corrija a sua esposa, nunca mais ficar falando a virtude oculta. Eu ia ficar quieto, mas tá bom. Muito obrigado, né, pela ikebana. Vocês viram que as cores já estão natalício e natalinas, não é isso? Lembrando que agora é hora dos antepassados, junto com a gente, agradecer a Leixo Sama, que nos ensinou a cuidar dos entes queridos, ancestrais antepassados, não é isso? É o sono em que os professores e professoras colocaram, né, na hora de confeccionar o arranjo. Parabéns. Bom, eu vou tentar seguir, tá, gente? Eu juro que hoje não vou me perder. E todo ano acontece, né, na sede central uma prova, né, que chama Exame de Qualificação Sacerdotal. Vocês já ouviram isso? Sabiam que forma a gente ministro aqui, professor? É uma escola difícil, tem que escalar o Monte Everest, depois tem que superar, né, mergulhar lá no Pantanal, enfrentar alguns jacarés, né? Mas tudo invisível, a gente não vê, né? Então, esse ano, né, aconteceu o exame, né? Só que diferente dos outros, né, décadas, pela primeira vez eles, como é que fala? Trouxeram o resultado para a gente no culto às almas dos antepassados, né? Quando a gente chegou, os ministros chegaram em Guarapiranga, né? Veio o resultado e aí não tinha nem como cumprimentar pessoalmente, a gente gosta de falar olhando no olho, né? Mas aí não teve jeito. Tive que ligar, fazer chamada de vídeo para alguns, né? Parabenizar. Vocês querem saber quem é? Não vou dizer, só vou, porque eu não posso, eu já ia esquecendo, tá vendo? Queria também parabenizar, hoje os 2 representantes dos participantes no ofertório, ministro Otacílio Camargo Trindade e a missionária Rosângela Pacheco Macedo Silveira, Guadalupe e Vista Alegre, hoje nos representando. Muito obrigado. Parabéns. Vocês sabem onde que eles dedicam? Oi? Fala sem medo, menina, não é? Isso, os meninos também, vamos lá. Soreissais, que significa polimento da alma. Não? O
que significa? Ofício religioso de sagração, de assentamento e sagração dos antepassados e ancestrais. Repetem vocês agora? Não, ministro. Chega. Registro dos antepassados. Pronto, né? Então, o ministro Otacílio, também conhecido carinhosamente como secretário do Além, junto com a equipe, né, dona Rosângela, também representando todos os membros, né, nesse mês de novembro. Tudo bem? Pode continuar? Ministro Wallace, você me lembra, tá? Se eu esquecer depois. Então, a sede central, esse ano, resolveu, né, junto com a Fundação Mukti Okada, que aí realiza o exame de qualificação para os professores de Ikebana, né, resolveram dar a notícia logo no mês de novembro. Eu acredito que os antepassados estavam sentindo a ansiedade dessas pessoas. Gente, olha, a outra turma demorou meses para saber o resultado, não foi? A turma anterior, que eu vou apresentar também. Mas acho que os antepassados falaram, vamos resolver essa ansiedade logo, vamos dar a notícia, né? Então, vamos lá. Fica calma, não fiquem ansiosos. Então, exame de qualificação sacerdotal para ministro adjunto, ministro da Difusão Ilha do Governador, ministro Felipe Moraes Vilela. Por favor, ministro. Foi pão com mortadela que você distribuiu para ganhar as palmas. Parabéns, ministro. Não é fácil, hein? Vai ralar para caramba. Ou quer dizer, vai ser uma pessoa mais iluminada. Igreja Vila da Penha, exame de qualificação sacerdotal para ministro assistente. Vânia Gomes dos Santos, por favor. Parabéns. Difusão Ilha do Governador, Alice de Cássia Carvalho da Silva, por favor. Parabéns. Ingrid Keller Santos Padilha Baeta. De Orleans e Bragança, parabéns. Parabéns. O Emerson Miller Monroy Garcês. Grandão, um grande ministro, né? Júri Center Rocha Miranda. Os três que eu falei da ilha, vocês entenderam, né? Alice, Ingrid, o Emerson, Miller, agora Júri Center Rocha Miranda, Bruno da Silva Borges. Que isso? Esse aqui entregou só o pão, a mortadela no final, né? Poxa, que isso, gente. Júri Center Vista Alegre, Lucas Osíris Bastos da Fonseca. Deixou até... Caramba, deu até um lugar para mim aqui, ficou. Então, para todos, né, como sempre o nosso querido reverendo dizia, né, parabéns e meus sentimentos, né? Viverão alegrias que ninguém nunca viveu na vida, já vivem, né? Viverão mais. E também algumas pequenas purificações suaves, brandas, não é isso? Mais uma pequenininhas. Alguém quer falar? Ninguém quer falar? Tem microfone aqui. Vai ser de surpresa mesmo. Ministro, o senhor foi contemplado. Adjunto aí, já está ralando já. Vai. Bom dia a todos. Como essa é uma nova fase, até deixei a barba crescer, né? Mas, brincadeiras à parte, na verdade, quando nós somos indicados
para sacerdote, tanto para ministro assistente como para ministro adjunto, é porque nós tivemos a permissão de, junto com todos os membros das unidades em que a gente dedica, a gente poder ir crescendo, ir aprendendo, ir aprimorando junto e ganhar essa permissão, tanto para ser ministro assistente, como para ser ministro adjunto. Eu sofri um acidente há poucas semanas atrás, e o rapaz que me acompanhou o tempo todo... Acidente de trabalho, né? É um acidente de trabalho, tá? Há algumas semanas atrás, até por isso estou barbudinho. E o rapaz que me acompanhou no hospital, na internação o tempo todo, quando eu fui agradecer a ele, ele virou e falou assim para mim: Felipe, ele não é messiânico ainda, tá? E vamos apresentar. Ele virou para mim: Felipe, o nosso propósito nessa vida é ajudar as pessoas, seja quem for, esteja onde estiver. Se a gente não esticar a mão para ajudar as pessoas, a gente não está cumprindo a nossa missão como ser humano. Então, assim, desse período de preparação para culto de antepassados, desse período de preparação, sabendo a notícia para a qualificação, esse fica o meu aprendizado. Que independente do grau sacerdotal, independente de onde você estiver ou com quem você estiver, a missão do ser humano é apoiar outras pessoas, ajudar, seja quem for. Tá bom? E junto com os senhores... eu gostaria de cumprir essa missão e agradecer essa confiança de Deus, de Meixo Sama, dos ministros, ministro Zé Renato, ministro Wallace e dos demais ministros que cuidam das unidades religiosas, para que a gente possa, com gratidão, cumprir nossa missão e salvar, encaminhar pessoas. Tá, ok? Muito obrigado. Pode ir. Obrigado. Faz dele as suas palavras? Mais uma vez, parabéns. Não querem falar mesmo, não? Tá bom assim? Viu? Você já está salvando eles também. Parabéns, Wânia, mais uma vez. Parabéns, ministro. Devagar. Tá bom, hein? Agora vamos à Fundação Mokichi Okada, né? Escola Sangetsu. Professora que foi graduada ao nível de professora titular. Ana Maria Kozawa da Costa. Acho que foi um lanche melhor do que pão misto quente. Professora Ana Maria Kozawa da Costa. E ao nível de professor adjunto, né? As professoras Arlete Cristina de Santana Pimenta, Jorecenta Guadalupe. Desculpa, gente, é uma emoção tão forte. Eu falei Cristina, né? Arlete Cristia, meu nome da minha esposa também, gente, como é que pode? Eu acho que é emoção de falar esse nome, é muita gratidão. Arlete Cristiane de Santana Pimenta, perdão, professora, parabéns. Pode aplaudir de novo, Guadalupe. Aí. Vocês veem o sorriso do maridão ali, ó, tá de orelha a orelha, tá igual o Emadaiô, né? Orelha. E do Jorecenta Irajá, professora Gisele Maria de Almeida Santos da Rocha. Foi o yakisoba. Diz que distribuiu yakisoba. Eu acho que foi dinheiro mesmo, viu? Esse negócio está sério. Então, já criou um novo modelo, não estava nada ensaiado, né? Mas a pessoa mais graduada acaba falando, né? Então... Oi? Está faltando uma? Está faltando assistente. Não, então, primeiro as que estão cumprindo missão mais pesada, tá?
Quer dizer, a missão mais grandiosa, mais iluminada. Por favor, professora. Bom dia a todos. Depois das palavras do ministro Felipe, fica difícil, né? Porque realmente faço as palavras dele as nossas. Mas eu queria agradecer também a todos vocês, que, como ele falou, a gente só chega aqui por causa de vocês. Tá? A nossa construção enquanto missionários depende muito de cada um dos senhores. Tenha certeza disso. O caminho da flor é um caminho lindo, com certeza, mas também é um caminho de bastante batalha, bastante luta, porque a gente precisa, o povo brasileiro precisa muito entender o significado do que é belo, né? O belo não é só o belo aparente, é o belo interior que a gente precisa ter. Tá? E a nossa missão aqui, junto a Meixo Sama, é despertar esse belo que cada um de vocês tem, que cada um de nós tem dentro do nosso coração. Eu tenho certeza que, com essa equipe agora mais fortalecida, mais professores, mais monitores que virão aí, em breve vocês irão conhecer, mais dedicantes, mais pessoas que realmente vão dedicar para o belo, a gente vai encontrar essa linda paz que a gente precisa, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. Porque a gente fala, né? Que quando a nossa alma fazer consonância com a dele, o paraíso estará estabelecido. E essa alma que a gente tem que despertar é essa alma que Meixo Sama fala para a gente. Então, isso é o paraíso. Então, assim, eu tenho certeza, eu prometo, e eu tenho certeza que elas prometem, e as próximas que subirão prometem também. Meu Deus, nós vamos fazer de tudo para que a gente consiga realmente cumprir essa missão de despertar a alma de cada pessoa. Obrigada. Não sei porque elas estão chorando, gente. Realmente é assim mesmo. Isso mesmo, são meninas guerreiras, né? Onde estava vendo aquele filme lá, Mulher Rei, né? Quando cheguei em casa, minha esposa estava vendo, né? Passando e assistindo. Agora eu vou assistir um pouquinho. Depois eu termino a palestra, né? Mas muito forte, viu? Muito bonito o filme. Muito forte. História real sempre emociona a gente. Não é conto de fadas, não tem aquele final, né? Às vezes não tem o final que a gente espera, mas esse foi muito bonito. Vamos lá para as professoras. Essas 3 professoras agora, gente, essas que eu apresentei agora foram graduadas, não é isso? As que eu vou apresentar agora, elas eram missionárias, né, dedicadas, voluntárias, monitoras e ganharam a permissão de se tornar professoras, né? E elas ficaram meses esperando o resultado. Então, por isso que tem que ter assim uma salva de palmas por essa espera, né? Então, do Jurê Center Rocha Miranda, Tainã Martins da Silva. Eu vi ela pequenininha, viu? Ela é desse. Não pode falar, senão vão descobrir nossa idade. Da difusão Ilha do Governador, Daniele de Oliveira Ferro Teixeira. Parabéns, parabéns. Jurê Center, Olaria Elisângela de Azevedo Ferreira. Adivinha? Parabéns. Adivinha para quem vai sobrar falar? A caçula. É esperta, a carioca mesmo é esperta, né? Por favor, a senhora que é jovem há mais tempo. Gente, é tudo de surpresa, tá? Elas não estavam nada preparadas. Bom dia a todos. Acho que não tem muito o que falar. Já falaram. Ficou fácil, né? Ministro Felipe, eu prometo. Isso. Ela já falou que você tinha que falar, então é só obedecer. Ela acho que já falou tudo, passa minhas palavras assim. Também.
Mas eu acho que, assim, foi um caminho, né, árduo, não desmerecendo Desafios. o ministro, mas foi. Páreo duro. Foi páreo duro. E, assim, agradecer, né, que estamos aqui, agradecer aos professores, aos ministros que aturaram a gente, nos orientando, né, porque é um ciclo de emoções, né, durante a qualificação. E, assim, eu fui empurrada lá para meus antepassados, porque outro dia eu ouvi da Luísa, mas eu nunca vi você com uma flor na mão, você é professora. Foi péssimo. Pois é, cheguei aqui, porque eu... Tá vendo? Daí vai para mais, tá? Aguenta. Sou futuro. E assim, mas eu dedicava na expansão, né, muito fortemente, mas eu dedicava com a flor encaminhando muitas pessoas. E a flor me salvou, tem várias experiências, e não tem divisão, né? Zanguetsu, os ministros, é todo mundo Expansão. junto no mesmo barco. A gente tem só uma coisinha a mais que ajuda os ministros, puxar a sardinha, né? Para construir esse paraíso, né? E Missama fala, não é obra divina sem o Desculpa, eu belo. não tenho uma coisinha a mais. Uma florzinha só para eles, né? Para ajudar. Tá. Para ajudar, para construir o paraíso, né? Não tem obra divina sem o belo, como a gente falou. E o que a professora Ana falou, né? O belo tem que estar em todas as coisas, né? Na música, na arte, no vestir, nas palavras, no tratar, né, das pessoas. E estamos aqui. Obrigada por tudo, cada um de vocês que torceram e que ajudaram, né, em cada momento que nós passamos. Gratidão. Isso porque não ensaiaram, hein? Promete? Ela já falou que promete. Promete também, Tainã? Parabéns também aos familiares que estão presentes. Quem é parente, familiar, por favor, poderia levantar um pouquinho para a gente também aplaudir. Isso, esposa. Estão lá embaixo, né? Alguns estão lá embaixo. Parabéns, parabéns. Os esposos das professoras, as esposas dos ministros, toda a família, né, gente? É um trabalho que vai exigir bastante, tá? A notícia não muito boa, que se agora vocês não vão ver, essas pessoas não verão mais elas em casa. Ficaram viúvas de marido vivo, né? E viúvos de esposa viva. Mas foi muito bem colocado as palavras, viu? Porque de surpresa dá mais emoção, né? Então, essa frase, né? Os membros é que formam a gente, né? Meixama falou isso, não é o ministro, não é a professora que está falando, né? Meixama fala, né? A natureza é a mestra, né? E as pessoas, né, que convivem com a gente, né? Membros ou simpatizantes estão sempre nos ajudando, tendo paciência conosco. Então, parabéns para todos que participaram de alguma forma, né, todo o processo de formação dos novos ministros e professores. Palmas para vocês. Muitas emoções. O culto hoje vai até às 4h. Brincadeira. Vamos lá então, gente. E também mudança de dedicação, né, de coordenadoria. Então, no setor de comunicação, né, integrada em marketing, que é SIM da Igreja Messiânica, durante 10 anos aproximadamente, a missionária Isabelle Moraes Vilela Cavalcante dedicou conosco. Parabéns. Muito obrigado, Isabelle. Ela já avisou lá para mim, ministro, eu não quero falar, não me chama. Então tá bom. Mas 10 anos de muito desafio, né, Isabelle? Não é fácil você passar pela... A comunicação é onde algumas forças atuam para atrapalhar bastante, para as boas notícias não chegarem até o seu destino, né? E a Isabelle pegou a fase de pandemia, né, onde a comunicação, meu Deus, se não tivesse Zunomê TV e transmissões, como que a gente ficaria, não é verdade? Então, parabéns, Isabelle, de verdade, todo o seu carinho, dedicação, esforço, empenho. Palmas mais uma vez. E como todos sabemos, como bons messiânicos que somos, né, sempre que a gente vai para uma nova missão, né, na expansão ou em outra missão,
aquela missão que a gente está deixando precisa formar um... Exatamente, né? Um substituto, um irmão que vai dar continuidade. E para isso a Isabelle, junto com a equipe, né, da comunicação e a família também, prepararam, e hoje quem assume a comunicação do Grupo Vila da Penha é o missionário Marlon dos Anjos Ribeiro. Seja bem-vindo, Marlon. Boa missão, muito obrigado. Recebendo o bastão, não é isso? Boa missão, boa corrida, né? Por favor, peço o apoio de todos, né? Toda notícia boa que eles enviarem nos grupos, divulguem, né? Multipliquem essas notícias. A Isabelle é da Difusão Ilha do Governador e o Marlon é Vista Alegre, Juarez Center Vista Alegre. Palmas para as unidades também que estão disponibilizando seus dedicantes para dedicarem no grupo, né? Na área. Tudo bem? Tá bom? Pode encerrar já? Ministro, olha a hora do almoço. Mas é um dia muito especial, né? Como o ministro Pimenta bem colocou ainda agora ali, conversando na liturgia, né? É um marco e uma confirmação que essa igreja é uma igreja formadora, né? Parideira de pessoas, de missionários, de ministros, de professores, né? De grandes elementos para a obra divina. Estamos tendo a permissão de indicar também para prestar exame de qualificação sacerdotal ao seminário da Igreja Messiânica, né? 4 jovens. Juarez Center Irajá, Gabriel Bernardo Isaú. O pessoal de Irajá está aparecendo no filme ontem, aquele pessoal, né? No bom sentido, né? É um desafio. Vamos orar. Peraí um pouquinho, vamos chamar as meninas também. Ingrid Nascimento Costa. Olaria. Essa aqui tá um grito de guerra mesmo, meu Deus. Rocha Miranda. Ingrid Olaria. Não é isso? Mais uma da Difusão Ilha, Luísa Correia de Jesus Brito. E mais uma da ilha, Poliana Pinto da Rocha. A gente já conhecia, né? Vocês já conheciam, mas agora tem que dar um upgrade aí nas orações, tá bom? Porque daqui um mês, hoje tem um simulado daqui a pouco, e daqui um mês, um simulado assim para preparar o espírito delas, né? Quando elas olharem a bancada com vários reverendos, reverendas, né? Agora, então o coração tem que estar calmo, familiarizada com essa situação, né? Vamos precisar de uma figurante para fazer o papel de uma reverenda mais tarde lá na sala, no simulado. Mas, por favor, orem e torçam bastante, tá bom? Estarão nos representando daqui um mês em Guarapiranga. Parabéns! Obrigado. Dá um frio na barriga mesmo, viu? Muita emoção. Bom, gente, acho que as duas experiências de fé já falaram tudo e mais um pouco, né? Já comentei sobre a experiência, né, da Adriana. Não é fácil, né? Não é fácil, realmente. Eu nem posso falar porque senão vai embargar. Mas na época, né, ministro Wallace, quando me comunicou, né, da passagem, né, do filho, né, em serviço, né, a gente não tem nenhuma palavra, não existe palavra, né, para uma mãe, né, nessa situação. Então, mas o silêncio e a presença, né, já foi, acho que já disse, né, Adriano? E essa força, né, uma pessoa que superou essas purificações que ela superou desde a infância, parece que já estava sendo preparada, fortalecida, né, forjada, né, aquela força de uma guerreira, né, no excelente sentido da palavra, que enfrentariam tantas purificações, né, enfrentaria tantas purificações. Parabéns, Adriana, por a sua coragem, né, de relatar, né,
E relatou assim, vocês viram lá? Né? Não é verdade? Estou exagerando? Transmitiu essa força, essa convicção, né, de uma religiosa, de uma pessoa que a fé que está na diretriz, capaz de ultrapassar as purificações e de viver de acordo com a era do dia, né? Tenho certeza que os antepassados estão muito felizes. O filhão, né? Com certeza está muito feliz onde ele está servindo hoje no mundo espiritual, não é? Toda a família aqui, também parabéns à família. E a experiência do Paulo Ozava, gente, ela foi lida aqui no culto do dia 2. Muitas pessoas conheceram, né, a mãe do Paulo, né, uma dedicante, adorava dedicar na cantina, né, sempre que ela trazia o bolo para oferecer para Meixo Sama, o ministro Miguel Pérez havia dito para ela, vai lá e mostra para Meixo Sama, né? Ela vinha aqui até a nave, Meixo Sama, né, Supremo Deus, Meixo Sama, é a minha oferenda, né, para a obra divina. E olha que bolo, gente, que bolo inesquecível. Tem um senhorzinho que está dedicando aqui que parece que pegou a mesma receita, né, e está fazendo esse bolo, né, dando continuidade. O Paulo passou o bastão para ele, né, e ele está fazendo com o mesmo sentimento. Então, mas o principal, gente, o sonho, né, da Dona Maria de Lourdes, conhecida como Lourdinha, era um dia merecer, né, receber a imagem da luz divina no lar, né? E purificou bastante, né? E o filho herdou essa linda missão e está concretizando esse sonho, estará concretizando no mês de janeiro, junto com a companheira Andréa. A Andréa está por aí, né? Que é uma grande guerreira também, o casal, né? Na verdade, a experiência dos antepassados e do casal, né? E de todos que, de alguma maneira, apoiaram e orientaram para que chegasse até aqui, né? Uma purificação financeira intensa, né? Uma purificação de saúde intensa, chegando a correr risco de vida, mas os dois unidos, né? Com muito jorei, muita dedicação, né? Muito ensinamento de Meixo Sama, estão vencendo, superando. Vocês viram como ele está? Não está bonito? Parece que ele estava fraquinho? Não parece, né? Então, o jorei que vai recuperando, né, a nossa alma, nosso coração. Pode vir, Paulo. Só para ver se está bonito mesmo. Olha lá. Obrigado, Paulo. Parabéns. O pai dele também, viu, gente? O pai dele trabalhava como mestre de obras, né? Quando precisava qualquer dedicação em qualquer unidade, né? Estava lá o seu Roberto, né? Quando o ministro Miguel ia no local, já estava pronto, né? Já havia feito a melhoria junto com a equipe de dedicantes da manutenção da igreja, né? Então, parece que a gente está vendo os dois aqui vibrando. Parabéns. Bom, agora só preciso fazer os comunicados. Gente, semana que vem seria no dia 12, mas não será. O Dai Jurecai Nacional, né, passou para o dia 15, sábado. 15 de novembro, é o feriado, né? Onde nós estaremos comemorando os 30 anos do Solo Sagrado de Guarapiranga. Então é um dia muito, muito especial, onde nós estaremos ministrando o jorei o dia todo, né? Todas as unidades do Brasil, numa grande corrente de luz, numa grande sintonia, como é todo mês, né? E as unidades realizarão um culto mensal, né? Então, cada unidade no seu horário, né? Estará celebrando esse dia, né, do aniversário do Solo Sagrado e ministrando o jorei o máximo possível, né? Foi muito bom cair no feriado, porque a gente pode, né, dedicar esse dia para Deus, para Meixo Sama e para os nossos antepassados, comemorando essa data. Tudo bem? Então, dia 15, sábado. Nosso presidente está vindo ao Rio por um motivo muito especial, né? Reverendo Marco Antônio Batista Rezende. A programação dele sofreu algumas mudanças, porque ele tem uma viagem para Minas, logo depois do Rio, ele precisa ir para Minas e depois para o Solo Sagrado do Japão, né? Então, estará levando, né, nossas orações, recebendo luz, né? E um dos motivos que o trazem é porque, depois de tantos anos, depois de tanto tempo, tanta procura,
a Igreja Copacabana conseguiu, né, adquirir a sua sede própria, não é? E estará inaugurando e entronizando a imagem da luz divina no novo endereço, né? Eu não posso dizer vamos todos, porque senão não vai caber, e os membros de Copacabana, né? Então, dia 29 será a entronização, né? É um dia de jogo, né? Vocês sabem, né? Quem é? Os palmeirenses, os flamenguistas estarão, né? Até o horário. A gente sabe que o Rio de Janeiro fica todo tranquilo quando tem jogo, né? Uma calma, uma tranquilidade. Então, ministro Edelton, nosso querido amigo ministro Edelton, ganhou essa permissão, junto com os membros da Zona Sul, né? Desde a época da URCA, né? Da Santa Luísa para a URCA e toda a Zona Sul, ganharam a permissão, né? De encontrar esse imóvel e, a partir de agora, né? Estarão dedicando, né? A partir do dia 30, no novo endereço, tá bom? Na conhecida Barata Ribeiro. Conhece essa rua? Então, vamos agradecer juntos, né? Porque é um merecimento para todo o Rio de Janeiro. É uma igreja histórica. Tudo bem? Posso encerrar? E na orientação do reverendo Rezende, gente, eu sei que todos ouviram, né? Mas ele, na ocasião da sede central, né, o culto da sede, ele só falou algo assim novo, né? Diferente do que ele havia falado no dia 2, dia 1º e dia 2, que foi um culto de muita luz em Guarapiranga. Ele falou para nós assim, né? Ele estava contando a história daquela senhora que fez a experiência de fé no segundo dia, dia 2. Vocês assistiram? Assistiram mesmo? Qual era o problema dela, então? Isso aí, calma, não falem todos de uma vez. Esclerose múltipla, né? É um sofrimento muito grande e tem ligação com a gente, né? A Adriana falou sobre essa doença, fibromialgia, que é muito complicada, né? No caso dela, junto com a anorexia, né? No caso dessa relatante, né, de Guarapiranga, a situação estava muito séria, tanto quanto a lutadora de Kung Fu, né, que foi do dia 1º, né? E aquele senhor que estava gotoso, né, com o problema da gota. Ela relatou como que foi o processo de cura e o milagre de ter uma amiga, uma vizinha messiânica que a acompanhou, né? E além disso, desse amor, né, como foi falado aqui pelos ministros e professores, essa preocupação em ajudar o outro, né, constante. Além disso, ela ouviu uma experiência, né, que chegou até ela, de uma missionária que foi daqui, né, do Joricentro Vista Alegre, né, a Joan. Ela ouviu a experiência da Joan, que também ficou curada, né, dessa doença. E aquela experiência trouxe, né, esperança, uma palavra que a Adriana também utilizou na experiência dela. Muita coisa, né, boa daria para falar, mas essa esperança de que a nossa vida pode mudar, a vida das pessoas que a gente conhece pode mudar, pode melhorar, não é? E o reverendo Rezende, ouvindo a experiência dela, ele falou, olha, todos nós que estamos aqui, com certeza recebemos alguma coisa quando conhecemos o Meixo Sama, não foi? Vocês receberam? Receberam ou não? Não é? E muitas pessoas recebem um milagre, muitas pessoas ganham esperança, muitas pessoas ficam felizes porque encontraram o caminho, né? Eu, na época, senti muito isso, né? Na minha casa eram várias religiões, tudo ótimo, mas eu senti isso, encontrei o meu caminho, né? Esse livro, Alicerce, para mim, já respondeu tudo, foi o que eu senti. Respondeu todas as minhas dúvidas, todos os meus questionamentos, tudo que eu, né, ficava buscando. Então, cada pessoa tem um ponto, né, que Meixo Sama concedeu para a gente querer levantar a mão e ministrar Jorei, né? E não é nada diferente, né, do que Cristo ensinou quando ele disse levantar a mão para curar as pessoas, os enfermos, não só enfermos de saúde, mas o enfermo que está sofrendo com problema financeiro ou com conflito também, não é assim? Ou não? Então, nós merecemos alguma coisa de Meixo Sama, mas estamos até hoje, né, com essa gratidão no nosso coração. Então, com esse espírito, com esse sentimento, com essa gratidão, a gente vai preparar o culto do natalício de Meixo Sama a partir de hoje. Tá bom assim? Falem mesmo de Meixo Sama, não tenham medo, não tenham... Deixa a timidez de lado, né?
Não vamos forçar nem ser insistentes com ninguém, né? Mas falar. Olha, existe um lugar lindo, que é o solo sagrado, contar a sua própria experiência, contar esse motivo que nos trouxe para cá, né? Para a pessoa que quiser ouvir. Se a pessoa não quiser ouvir, não precisa insistir, né? Muitas vezes essa pessoa vai estar querendo ser ouvida, né? Muitas vezes você só ouve o desabafo, né? Oferece ali, né, alguma ajuda e essa pessoa já vai ficar muito feliz, porque hoje ninguém tem tempo de ouvir o outro, né? Então, só de você emprestar o ouvido e o coração para essa pessoa, com certeza já vai abrir uma porta. Aí você pode utilizar a flor, a horta, o jorei, os ensinamentos, todas as práticas para encaminhar as pessoas. Desculpe hoje ter prolongado um pouquinho mais, desejo uma ótima missão e uma linda preparação para os cultos e para o aniversário do solo. Muito obrigado. Hino da Luz Divina. Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento de novembro de 2025 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Igreja Vila da Penha. A todos os nossos sinceros agradecimentos.